uma situação que há um tempo atrás me chamou bastante atenção lá na minha cidade, e uma propaganda de uma escola. Uma escola divulgou no rádio uma propaganda, e a propaganda da escola dizia mais ou menos assim, às vezes você já deve ter ouvido também, e a propaganda na rádio falava: a gente que é mãe fica preocupado com este mundo, que muda todo dia. Quem é que vai ensiná-los com carinho e respeito? Quem é que vai dizer para eles que ética, dignidade, liberdade são coisas importantes? E quem é que vai se preocupar com o futuro deles como a gente se preocupa? O mundo nunca precisou tanto de educação. Educação competente. É disso que o país precisa. E essa propaganda ficava falando muito forte. Todos os dias eu levava os meus filhos para a escola e essa propaganda ficava, vez por outra, dia após dia, perto do período de matrícula. Ele não passava o ano inteiro, mas perto do período de matrícula, essa propaganda ecoava e ficava batendo forte ali a ideia no meu coração. E o Senhor me trouxe a refletir sobre o que eles estavam vendendo, o que eles estavam propondo, qual que era a ideia que estava por trás daquela propaganda. A situação que eles encontraram foi, pensando no aspecto comercial, uma grande oportunidade de negócio. E de verdade, ela existe. Tanto é que ela é uma grande escola e ela tem muitos alunos. E a oportunidade de negócio que ela estava aproveitando era exatamente a ausência de educação que as crianças e os adolescentes tinham. A necessidade que muitos pais têm de terceirizar a formação de seus filhos. E são inúmeros os fatores que a gente pode pensar do porquê que eles fizeram e fazem isso, e até hoje a gente percebe a situação de vários e vários pais tentando e buscando terceirizar a responsabilidade que foi por Deus dada a eles. Falta de tempo, medo, incapacidade, preguiça, desinteresse total. Existem relatos, eu tenho vários parentes que são professores e alguns de vez em quando trazem histórias de escola. O último que me assustou muito é uma prima que dá aula para o ensino fundamental, tendo um problema com um dos seus alunos, conversa com os pais e os pais dizem que os filhos deles, aquela criança, era uma experiência. E ele não podia, no caso, reprimir a vontade e aquilo que aquela criança desejava fazer. Essa é a situação que a gente está entendendo e vendo hoje na sociedade em que nós estamos inseridos, no nosso tempo. E a escola, então, vendo a grande oportunidade, vai e tem atuado no processo de educação e formação dos nossos filhos. Meus irmãos, perceba que essa não é uma realidade só do nosso tempo. A Bíblia ela nos traz um relato de uma situação parecida com o que a gente vê e o que eu acabei de trazer para os queridos. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Juízes, Juízes capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Quero ler até o versículo 20. Vamos ler até o 26. Juízes 2, do 6 ao 23. Estarei lendo, peço que os amados acompanhem a leitura das Santas Escrituras, que diz assim: Juízes, capítulo 2, todos encontraram? Glória a Deus. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram cada um à sua herança para possuírem a terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias que Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muitos anos
por muito tempo, depois que Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que haviam tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e os adoraram. E provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal, a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, porque o Senhor lhes tinha dito, e que, como lhes havia jurado, estava em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livravam das mãos dos que atacavam e roubavam, mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais e na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, livrava dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles antes dos seus gemidos, por causa dos que os afligia e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses e servindo-os e os adorando. Não abandonavam nenhuma das práticas, nem a sua obstinação. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque esse povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado aos seus pais, e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Vamos orar? Pai eterno, eis a tua palavra lida, que o Senhor, com teu Espírito, possa aplicá-la intensamente nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Juízes, ele faz o relato imediatamente depois a posse da terra prometida e logo após a morte de Josué. Tanto que o início do livro de Juízes, ele vem fazendo os relatos da morte de Josué, e depois nós vemos Deus levantando diversos juízes, assim como nós lemos aqui, para estarem conduzindo e guiando o povo de Israel. Agora, a nação de Josué, o tempo de Josué, o período que eles estavam vivo e conduziu o povo de Israel, foi um período de glória de Israel. Eles entraram na terra prometida, tomaram posse daquela terra, e enquanto Josué estava vivo, como nós vemos, eles buscavam e adoravam ao nosso Deus. Não pudera. Josué foi conduzido por Moisés, ensinado e discipulado por ele. Então ele teve um bom professor, alguém que havia conduzido o povo de Israel por quase 40 anos, tinha tido contato direto com Deus, foi aquele que livrou Israel do Egito e viu grandes milagres e maravilhas durante todo esse período. Josué foi um daqueles espias que, quando chegou na terra de Canaã e depois de ter visto a potencialidade da terra, voltou e trouxe o relato para Moisés e para o povo, dizendo que a terra era boa e que eles conseguiriam tomar posse dela. Os outros 10 espias, diferente de Josué e Calebe, eles ficaram com medo, e por conta da murmuração do povo, eles ficaram peregrinando pelo deserto, até que toda aquela geração medrosa
morresse, e somente Josué e Calebe, dos que saíram do Egito, tomaram posse da terra. Perceba que ele era um homem com bastante experiência, um homem que tinha vivido muitos milagres diante de Deus. E o versículo 7 desse texto diz que o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois que Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Perceba que nós temos aqui relatos de vários milagres. E a história de Israel saindo do Egito é história fantástica. Parece relatos de filmes cheios de efeitos especiais, porque eram milagres que o povo via todos os dias. E a gente começa fazendo a descrição das 10 pragas. Era um povo que sabia o que Deus havia feito. Tinham as 10 pragas e ele libertou o povo a partir dessas pragas. Logo depois que eles saíram do Egito, eles tiveram que atravessar o mar. O mar vermelho se abre. Assim, todos os dias pela manhã, eles tinham o maná e eles colhiam o maná no deserto. Eram milagres atrás de milagres. Eles, para serem protegidos do frio, Deus mandava uma coluna de fogo à noite. Para serem protegidos do sol, Deus mandava uma nuvem que protegia o povo. As sandálias dos seus pés não se gastavam. Josué, enquanto pelejava, o sol parou para que eles, enquanto o dia, conseguissem ainda lutar e enfrentar um exército. A gente vê as muralhas de Jericó e tantos outros milagres que Deus, dia após dia, estava realizando no meio do povo de Israel, enquanto eles ainda não haviam tomado a terra prometida. E assim como nós vimos no versículo 10 agora, enquanto toda aquela geração morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito. Enquanto Josué e os anciãos estavam vivos, aquele povo buscava o Senhor. Depois que Josué e os anciãos foram recolhidos aos seus pais, eles morreram, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. E a gente então pode fazer algumas análises da geração de Josué. E a primeira situação triste que a gente percebe aqui é que a geração de Josué falhou em transmitir os bênçãos e os relatos de Deus para as próximas gerações, para a sua geração seguinte. A geração de Josué foi uma geração que não obedeceu aquilo que Deus havia dito que eles deveriam fazer. E aí eu convido você a voltar a sua Bíblia algumas páginas para trás, em Josué capítulo 4. Eu quero ler os versículos 6 e 7. Josué capítulo 4, versículos 6 e 7. A gente vai ler do 4 para poder entender direitinho. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. E aí, eu peço que você ainda volte mais um livro e abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. E o objetivo de ler exatamente esses textos é a gente aprender quais foram as ordens que Deus havia dado para Josué e a sua geração. E aqui nós vamos ler dois períodos. Deuteronômio 6, do 4 ao 9, depois do 20 ao 25. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, nos diz: escuta, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração.
Você as inculcará aos seus filhos, e delas falará, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho ou deitado, andando pelo caminho ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua porta e nos umbrais da sua casa e na sua porta. E do versículo 20 até o 25. Quando no futuro seus filhos perguntarem: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou? Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem e para preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Meus irmãos, essas foram as ordens que Deus havia dado a Josué, ao povo de Israel, para que eles então, depois de tudo que o Senhor fez, estivessem observando e atentos àquilo que Deus havia feito naquela nação. Percebam que na libertação de Israel, eles deveriam ensinar às gerações futuras. O relato da primeira Páscoa ali no Egito, em Êxodo capítulo 12, nos diz que eles deveriam fazer isso. E a cada vez que eles fizessem, eles deveriam se lembrar daquilo que Deus havia feito com eles lá no Egito. Percebo que todo domingo, quando nós temos a Santa Ceia, e nós fazemos normalmente mensalmente, o objetivo da Santa Ceia é um memorial. É para que nós jamais venhamos nos esquecer do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nós temos uma capacidade tão grande de esquecer das coisas, das bênçãos, do que Deus tem feito nas nossas vidas, que nós precisamos ser lembrados sempre. O interessante, o bom seria que a Santa Ceia fosse celebrada todos os domingos. Alguns dos reformadores defendiam essa tese. E de que o povo tinha tanta dificuldade de lembrar que a gente precisava reforçar isso com grande frequência. Olha, meus irmãos, Josué e aquele povo foram responsabilizados por fazer com que a nova geração, assim como eles foram ensinados por Moisés e por Deus, a buscarem e servirem o Senhor, a lembrarem de todos os grandes feitos que Deus havia realizado no meio deles. A ordem de Deus foi muito explícita. Falem para os seus filhos. Foi direta. Ensine-os a guardar. Façam com que eles se lembrem. Em todo o tempo. O tempo todo. Que as próximas gerações possam, assim como vocês viram e contemplaram os grandes feitos do Senhor, eles também se lembrem. E Deus deixou a oportunidade para que eles o fizessem. Colocou as pedras no margem do Jordão, tinha o tabernáculo, a tenda. E aí eles tinham a responsabilidade de fazê-lo com frequência. Mas aquele povo se esqueceu de quem Deus era. Pensando na nossa realidade hoje como pais. Nós como pais cristãos hoje. Em vários lugares, e espero que não aqui, nós temos visto pais que deixam os seus filhos tomarem as decisões per si. E as decisões mais importantes das vidas deles. E eu explico. Quando você vai escolher a escola que o seu filho vai estudar, você escolhe. Quando você vai aprovar ou não
amizade de algum filho, você escolhe, você participa. Quando ele tem que tomar uma decisão importante na sua vida, quanto ao casamento, quanto à carreira, quanto à profissão, quanto à aquisição de alguma coisa, normalmente você está lá presente. Quanto à questão de consumo de entorpecentes, de drogas, você está lá dizendo para ele, não faça isso. Mas existem pais que têm permitido que os seus filhos, com relação à fé, diga que, não, quando eles crescerem, eles decidem. Quando eles estiverem grandes, eles vão ter a oportunidade de dizer se eles serão cristãos ou não, qual igreja que eles irão, qual fé que ele irá professar. Na parte que é mais importante na vida deles, muitos pais têm deixado que os seus filhos não sejam impactados pela fé que hoje os pais professam. E aí, eu tenho que chamar a atenção para uma situação. Esses pais cristãos que não educam os seus filhos conforme a Bíblia, me geram uma dúvida no coração. Será que eles realmente são cristãos? Que eles reconhecem a fé em Cristo Jesus como uma fé autêntica? Pais que estão permitindo que os seus filhos tomem decisões a partir das suas próprias ideias e opiniões quanto à fé. Dizem que amam os seus filhos, mas quando fazem isso, estão na verdade demonstrando um gigante ódio contra os seus filhos. Olha, meus irmãos, a geração de Josué não foi fiel naquilo que Deus havia ordenado que eles fizessem. Eles não obedeceram aquilo que Deus havia dito para que eles estivessem cumprindo, junto com as suas famílias, junto com aquela nação, junto com aquele povo. E olha como que isso é importante para a gente. A realidade da fé cristã, e quando nós não cumprimos os mandamentos do Senhor, que nós lemos hoje, que nós deixamos que a incredulidade nasça dentro do coração dos nossos filhos. O texto que nós lemos fala sobre, de Deuteronômio 6, ensinar os seus filhos o tempo todo, ao caminho, ao deitar, ao levantar, quando vocês estiverem em casa ou fora de casa. O texto de Deuteronômio está me dizendo o seguinte: não perca nenhuma das oportunidades, é o tempo todo. Enxergue as coisas que estão acontecendo à sua volta sobre a ótica da cosmovisão cristã, e você então ensine os seus filhos, não perca a oportunidade de falar em nenhum momento. E aí, eu gosto muito de assistir desenho animado. Tenho 2 crianças em casa e desenho animado é uma oportunidade singular de aplicar a fé cristã na vida do coração dos nossos filhos. Eu assisto muitas vezes desenho animado com o controle remoto na mão. Porque aí ele está passando alguma coisa, a gente dá pausa e aplica a verdade do Evangelho no coração dos nossos filhos quando alguma coisa acontece de certo ou de errado. E aí, se você muitas vezes diz que, eu não tenho tanta oportunidade, é em qualquer momento, meu irmão. É o tempo todo. Deus te chamou como pai, com a responsabilidade de família, para exercitar a realidade de, em todo o tempo, a glorificar o Senhor na criação dos seus filhos. E saiba que existe algo muito mais precioso do que você deixar um patrimônio para ele. Que você formar um bom profissional, que você entregar para a sociedade um excelente cidadão. A melhor responsabilidade que o Senhor te deu, e para que você possa no final da sua jornada como pai, como mãe, dizer, eu fui bem sucedido nisso, é reconhecer que você entregou para o Senhor um bom cristão. Essa é a minha e a sua responsabilidade. Talvez você possa estar me falando o seguinte: pastor, essa mensagem não é para mim, eu não sou pai, não sou mãe.
Mas eu acredito que se você ainda não é pai, não é mãe e tem um desejo de ser, ela se aplica ao seu coração. Mas se você fala o seguinte, pastor, nem casado eu sou, mas você é igreja. E Deus nos chamou como igreja, como parte importante no processo de educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Quantos adolescentes, crianças e jovens vêm à igreja sem seus pais cristãos? Nós, como igreja, então, temos a responsabilidade de participar nessa jornada. E eu estava falando com os adolescentes na sexta-feira, na verdade já era sábado, era em torno de 1h30 da manhã. Então, se você perguntar para alguns dos seus adolescentes o que o pastor Rafael falou sobre namoro 1h30 da manhã, e ele não souber responder, dá uma folga, porque era 1h30 da manhã e eles vinham estar com sono. E eu estava falando com eles, você é de uma família de pais cristãos, o seu pai tem a responsabilidade de dar a última palavra quanto ao tempo, quanto a quem você deve namorar, com quem você deve se casar. Agora, se você é de uma família em que os seus pais não são cristãos, e eu tenho alguns jovens e adolescentes nessa situação, e os pais dizem para que eles, não, aproveita mesmo, namore quantas meninas você quiser, quantos meninos você tiver desejo. Aí nós, como igreja, somos responsáveis como substitutos desses pais para podermos orientar e conduzir esses jovens, esses adolescentes e essas crianças. Então, se você mesmo que não tenha filhos, mesmo que você nem tenha planos de ter filhos, perceba que nós temos a responsabilidade de gerir filhos na fé. E eles passam a ser nossas responsabilidades também. Então, seja na realidade um crente inchado e busca essa palavra para você, coloca ela e aplique no seu coração para que a gente aprenda direitinho como nós devemos fazer nas nossas relações familiares e familiares eclesiásticas dentro da igreja. A palavra de Deus nos mostra que Josué foi desafiado o tempo todo para ensinar aquela nova geração. Em Provérbios, nós temos Provérbios 22:6, que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ela for grande não se desviará dele. E olha, você pode falar o seguinte, mas pastor, nós como crentes reformados, calvinistas, entendemos que quem planta a semente da fé no coração do pecador perdido é o Espírito Santo. E eu concordo com você. Mas mesmo nessa realidade, o Senhor nos ensina que nós temos que proclamar. E é a nossa missão proclamar aos nossos filhos. E da mesma maneira, e ainda como presbiterianos, nós temos um rito singular e um sacramento que nós realizamos aqui sobre a vida dos nossos filhos, que é o batismo das nossas crianças. E não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de batizar os seus filhos. E quando então eles são batizados aqui e os pais fazem um compromisso, um dos compromissos que eles firmam diante de Deus e diante da igreja e com os seus filhos é de ensinar a palavra de Deus àquelas crianças, de trazê-las frequentemente à igreja, de orar por elas e com elas, de serem testemunhos de fé, de prática de vida cristã. Infelizmente, muitos pais têm vindo aqui ao púlpito, têm sido apresentados seus filhos para o batismo, fazem então a afirmação, as respostas e as perguntas que foram feitas aqui no dia do batismo das crianças e não se lembram do compromisso que fizeram. É minha missão, é sua missão. Forjar o caráter de Cristo na vida dos nossos filhos. Perceba como que isso é sério. A geração de Josué falhou. E o que eles escolheram? Uma geração que não conhecia o Senhor e os maravilhosos feitos do nosso Deus. Esse foi o resultado da displicência e negligência daquela geração, da geração de Josué. Um povo que não lembrava mais quem Deus era. E que desenvolveu e foi implantado no coração deles a incredulidade. Meu irmão, se você hoje, como pai, tem negligenciado esse dever tão importante e sagrado, eu convido que você se arrependa imediatamente e passe a obedecer a palavra de Deus. Agora nós temos que pensar sobre o desafio que é ser pai, ser igreja, ser família. E o que nós temos que ensinar para essas crianças, para esses adolescentes,
para esses jovens. Nós temos que ensinar sobre a Bíblia, temos que orientá-los o tempo todo. E você pode pensar assim, da mesma maneira como aquela propaganda da escola aproveita uma oportunidade de mercado e uma deficiência que muitas vezes nós temos nos lares, de ensinar coisas básicas às crianças. Muitos pais hoje em dia têm visto na igreja a oportunidade de terceirizar exatamente o que eu tenho dito que nós temos que fazer. E, meus irmãos, essa é uma responsabilidade da família. Essa não é uma responsabilidade da igreja. E eu explico do porquê. A parte da igreja foi, como eu disse agora há pouco, nós como igreja somos responsáveis por aqueles que estão aqui sem um lar cristão. São a primeira geração da família da fé. Nós como igreja temos que ser responsáveis por eles. Os líderes da igreja têm que assumir o papel de pai e mãe sobre aquela criança, sobre aquele adolescente, sobre aquele jovem, para poder ensinar e instruí-los no caminho do Senhor, a respeito dos rudimentos da fé, para que ele cresça em maturidade. Agora, nós como igreja temos um papel singular nesse processo, sim. O nosso papel singular nesse processo é ensinar os pais, para que os pais ensinem os seus filhos. Hoje pela manhã foi lido o texto de Efésios capítulo 4, onde nos dá exatamente a missão de liderança de igreja. Onde fala que o Senhor então chamou apóstolos, pastores e mestres ao fim de aperfeiçoar os santos. E esses santos então aperfeiçoados possam cumprir o propósito pelo qual Deus designou cada um deles. E dentro de casa, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, é o primeiro lugar onde nós temos que exercitar a nossa fé. Ser cristão, aqui dentro da igreja, domingo após domingo, meus irmãos, é muito bom. Agora, ser cristão, autêntico e verdadeiro, dia após dia, na sua casa, com seus filhos. Uma das orações que eu tenho feito para o Senhor não é se os meus filhos me decepcionarem, mas é quando eles me decepcionarem, eu esteja preparado para os acolher, não explodir, ouvi-los, amá-los, para que depois eu possa corrigir. Para que assim eu tenha sempre a oportunidade de recebê-los nos momentos de fraqueza e dor deles, para que eu venha caminhar com eles. Porque a gente endeusa os nossos crianças, os nossos adolescentes tantas vezes, achando que eles são santos perfeitos e não pecam. Por isso eu disse, quando, não se, porque isso vai acontecer. E eu como pai tenho trabalhado para que seja poucas vezes, mas vai acontecer. A gente está preparado para isso? Por isso que aí nós, como igreja, temos um papel singular e responsável de formar cada um de vocês, para que vocês possam ir para casa e apliquem dentro do seu lar a verdade do Evangelho com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. E nós precisamos ensiná-los. E ensiná-los a estarem preparados para todo tipo de confrontar as coisas que estão sendo apresentadas para ele no mundo. Nós temos que falar com eles sobre teologia, nós temos que falar com eles sobre as outras religiões, temos que falar com os nossos filhos sobre as ideologias que estão sendo apresentadas no mundo, para que eles consigam, como eu disse pela manhã, identificar aquilo que é errado. E se afastarem disso. E é treinar mesmo. Olha, eu fico impressionado como que nós temos dividido o tempo e a oportunidade de lidar com os nossos filhos com relação à fé. Nós temos 7 dias na semana, 5 dias pelo menos eles ficam na escola, aprendendo todo tipo de ciência. E uma vez por semana eles vêm para a igreja. E se você coloca na balança, na proporção de 1 para 5, o que mais ele está aprendendo? E ele vem e fica 1 hora na escola dominical, 1 hora às vezes no culto à noite. Por isso que é tão importante, e nós como cristãos reformados confessionais temos na nossa confissão de fé a responsabilidade do culto público e do nosso culto doméstico. Para que os nossos filhos possam ver
a fé dos pais sendo praticadas no dia a dia. A gente às vezes não sei se está brincando de ser cristão. E temos que assumir a responsabilidade daquilo que o Senhor tem nos chamado para poder fazer. Olha, versículo 11 até o 13 de Josué, capítulo 2, ele nos diz assim: Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Balaíns. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, e os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Olha, a geração de Josué, ele reivindicava a fé para si, e mesmo assim, eles deixaram que a próxima geração adorasse ao Senhor, a outros deuses, Baal e a Astarote. E como consequência, o que nós vemos? A ira do Senhor foi derramada sobre Israel. A ira do Senhor foi apresentada àquele povo. E a gente percebe então um ciclo de pecado que era desenvolvido ali em Israel. Deus levantava um juiz para julgar e conduzir Israel, e aí o povo se afastava de adorar Baal, Astarote, os Balaíns, e eles serviam ao Senhor, conduzidos por aquele juiz. O juiz morria, eles voltavam a fazer o que eles faziam antes. Nos versículos 18 ao 19, ele coloca: enquanto o juiz estava vivo, eles adoravam o Senhor. Quando o juiz morria, a geração deles fazia pior do que os seus pais. Eles nunca deixaram que o evangelho penetrasse profundamente no coração deles, que a verdade, os milagres, as maravilhas que Deus havia realizado impactassem o coração daquela geração ao ponto de transformar a próxima geração. A gente vê que o grande problema aqui era a fé não centrada em Deus. Aparentemente, a fé que eles tinham aqui era centrada nos líderes que estavam vivos, nos juízes que Deus levantava. E quando esses juízes morriam, a fé deles ia embora. Eles se esqueciam de Deus. Nós temos visto, no meio da fé cristã, vários líderes se levantando. E temos visto Deus fazer grandes coisas a partir desses líderes. E o problema muitas vezes não está nos líderes, mas na nossa confiança que nós depositamos nesses líderes. Eu tenho afirmado todas as vezes que a gente tem recebido membros na igreja, eu tenho dado um alerta para eles. Tanto por transferência, profissão de fé, batismo, o Senhor tem colocado no meu coração para dar um alerta para eles. Eu tenho dito sempre para eles o seguinte: olha, confie sempre no Senhor, não na gente. Porque eu, o pastor tal, os nossos pastores lá na igreja, um dia, se ainda não fizermos isso, vamos decepcionar você. E se a sua fé estiver depositada em mim, na minha capacidade, na capacidade dos outros pastores, dos outros presbíteros, e quando nós decepcionarmos você, você vai fraquejar na fé. Deposite a sua fé e a sua confiança no Senhor. E espere que nós venhamos a decepcionar vocês. Não é nosso desejo, de forma alguma, como liderança da igreja, o fazer. Mas nós também pecamos. E se a sua fé está depositada no homem, assim como aquela geração, que quando o líder morria, eles se desviavam mais uma vez do Senhor, você pode estar correndo o risco de acontecer a mesma coisa com você. E aconteceu que mesmo assim, Deus suscitando e levantando juízes, eles não davam ouvidos aos juízes. Deus, então, permite que aquelas outras nações que Josué não havia eliminado ao redor de Israel, permanecesse ali, para servir de alerta e de ferramenta nas mãos de Deus, para que o povo de Israel se voltasse mais uma vez para o Senhor. Eu tenho percebido que nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, são sempre as oportunidades que o Senhor tem para forjar o meu e o seu caráter. E não existe uma área nas nossas vidas que dói mais no nosso coração do que quando tocam nos nossos filhos.
Nós amamos os nossos filhos. Eu comecei dizendo para os irmãos que a minha pequenininha pulou do beliche e caiu. E o meu coração ficou moidinho. Eu queria estar lá, liguei para ela na hora que eu vi a mensagem. E ainda bem que ela estava bem, porque senão eu tinha corrido para lá, gente. Porque é muito sensível para a gente. Mas é minha e a sua responsabilidade como cristão. O Senhor tem despertado, e ainda hoje, assim como levantou os juízes naquela época, levantado líderes para serem vozes fiéis de Deus, para exortar o seu povo, para que eles se voltem para os caminhos do Senhor. Que eu e você, como pais, como família, famílias na fé, famílias de sangue, não negligenciemos a tão grande responsabilidade e a missão que Deus tem nos dado. Se você é pai, se você é mãe, assuma a maior de todas as responsabilidades que Deus te deu, que é conduzir os seus filhos. Não abra mão disso por nada. Por nada. Por função na igreja, por emprego, por renda, porque no final da sua jornada, quando o Senhor vier e perguntar como que foi a condução dos seus filhos, e eu tenho certeza que não há maior decepção para um pai, para uma mãe, que é cristão, e que fez na sua jornada de fé aquilo que acreditava ser o suficiente para poder instruir a criança no caminho do Senhor, ver o seu filho desviado da fé. Eu tenho hoje alguns tios, alguns parentes, que mesmo os nossos avós, tendo nos instruído e ensinado na fé cristã, hoje não adoram e servem o nosso Deus. E nas reuniões de família, quando suscita alguma conversa a respeito da fé, e eles então apresentam a posição deles, de agnósticos, de ateus, dói muito o nosso coração. Eu vejo a decepção no olhar dos nossos tios. Que eu e você, abracemos essa responsabilidade como a mais importante missão das nossas vidas. Custe o que custar, doa o que doer. A geração de Josué, tendo visto todos os milagres que Deus havia realizado quando o povo saía do Egito, mesmo assim, não falou de Deus para as próximas gerações. Nós que recebemos a fé em Cristo Jesus, crucificado, morto e ressurreto, não podemos fazer isso. Que seja o tempo todo, chame os seus filhos, abrace-os, ame-os, diga a respeito de como Jesus alcançou o seu coração, como que Ele marcou a sua história, o que Deus tem feito na sua vida. Ore com eles, por eles. Não deixe de realizar o seu culto doméstico. Venha e traga-os à igreja. Envolva-se no processo de instruir essas crianças na fé cristã. Abrace aqueles que não têm família. Essa é a minha e a sua missão como igreja, como pai e como mãe. E que não haja nenhuma oportunidade, como propagandas aquela que ouvimos no começo, porque os nossos filhos foram instruídos e ensinados nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero orar com você, porque eu sei que é difícil. Quando a gente fala de filho, fala de família, a gente mexe com muita coisa no nosso coração. Mas eu creio que o Senhor me trouxe aqui com essa palavra para que nós possamos estar mais atentos e alertas àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e na igreja do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo, porque aqui nós temos família do Senhor.
Deus, e quando nós pensamos nos nossos filhos, esse é um tema precioso para a gente. E a gente quer fazer o melhor. A gente é falho. A gente erra. E nós clamamos: Espírito de Deus, mantenha-nos sempre alerta, prontos e preparados para poder falar com os nossos filhos, com os que são da família da fé, para instruí-los no caminho do Senhor. Que nós não negligenciemos tamanha missão, tamanha responsabilidade, enorme privilégio. O Senhor tem nos dado filhos para povoarem o céu. E aqui nós queremos nos comprometer contigo, Pai, de não esquecer da nossa missão, de não ligar piloto automático e acordar semana após semana, dia após dia, e achar que é simplesmente viver a nossa vida. Não. O Senhor tem nos dado uma missão e uma proposta muito mais excelente. Abençoe cada família aqui, Deus. Cada pai, cada mãe, cada filho, Pai, cada membro dessa igreja. E que assim, juntos, nós possamos ver os frutos que o Senhor tem entregue nesses lares. Quando chegarmos no fim da nossa jornada, nós possamos olhar para trás e com alegria perceber que o Senhor tem, através de nós, cumprido os seus propósitos na vida dos nossos filhos. E eles se tornaram homens e mulheres, bons cristãos, que glorificam o teu nome e que servem o Senhor dia após dia. Em nome de Jesus. Amém.